Pessoal, mais um dia que se inicia. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, independente da hora que você tá aí vendo a nossa aula. No momento aqui tá um sol lindo, né? Um solzinho muito lindo. Estou até comemorando depois de alguns dias de frio, né? Mas tá tudo bem. Galera, hoje eu vou falar um pouquinho sobre teorias antropológicas. Aí você, professora, você já começou com nomes estranhos. Eu já expliquei o que é antropologia e eu vou rememorar isso para você, ok? Bom, quando eu falo da terminação logia, eu tô falando de estudo, ciência. Quando eu falo de antropo, eu tô falando de homem. Então é uma ciência que estuda o homem, né? Mas é uma ciência que se dedica a estudar qual aspecto humano? Em essência, a questão cultural, tá? Hoje eu tenho vertentes mais novas da antropologia, né? Que estudam também outras questões, mas em essência, tá? Ou 99,9% dos estudos antropológicos, né, estão relacionados diretamente à questão da cultura, ok? Bom, pessoal, e aí você já tendo isso em mente, e nós já tendo também falado sobre a questão do que é cultura, falamos também sobre a questão da diversidade. Hoje a gente vai falar, né, a gente vai falar um pouquinho dessas teorias antropológicas, e nós podemos perceber, então, escolher alguns antropólogos clássicos. Quem seriam eles? Edward Tyler, Franz Boas, Bronislaw Malinowski, o nome dele não é muito simpático, mas a teoria dele é muito legal. Margaret Mead e Ruth Benedict. Que isso, gente, eu tô esquecendo. O Claude Lévi-Strauss, tá? E o Clifford Geertz. Mas é muita gente, mas vocês vão ver que as teorias deles, em certo sentido, se complementam, tá? Você vai gostar, tenho certeza. Vamos lá? Bom, se a gente vai começar, tem que ser pelo começo, obviamente. E quem é que vai começar esses estudos antropológicos? É o inglês Edward Tyler, ainda no século XIX, tá? Tyler é que vai ser aquele que vai colocar o conceito de cultura de uma maneira mais próxima daquilo que nós conhecemos. Como assim, professora? Essa questão que a gente tem que cultura, um conjunto de costumes, tradições, moral, leis, dança, música e por aí vai de um povo, vem de Tyler, tá? De Edward Tyler. Professora, então a contribuição dele é essa? Não apenas, tá? Quando eu penso no Edward Tyler, ele tem um pensamento, como a gente já abordou na última aula, etnocêntrico. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, gente. Vamos supor aqui que eu tenho, tá? Duas nações, dois estados, dois países, dois povos diferentes, duas sociedades, melhorando, tá? Então, vamos supor aqui que eu tenho a Inglaterra, tá? E eu tenho a tribo no Brasil, a tribo Tupi, né? Pode ser o Tupi-Guarani aqui. Então, segundo ele, tanto, né, a sociedade inglesa quanto a sociedade Tupi-Guarani, elas vão partir de um mesmo ponto de partida, ó. Tá alinhadinho aqui. Ou se não tá, você finge que tá, ok? Bom, e aí todo mundo parte de um determinado ponto. É como se fosse uma corrida. A gente tem um ponto de partida e a gente teria também um ponto
de chegada. Qual seria esse ponto de chegada? É o que ele vai dizer que é o progresso. Esse ponto de chegada seria a sociedade urbana industrial, ok? Então ele vai dizer o seguinte, que a sociedade inglesa, ela vai chegar nesse ponto da sociedade urbana industrial no século XIX? Vai. Então digamos que ela percorreu a corrida inteira, ó. Saiu daqui, né, que é um estado de natureza, né, um estado em que a gente sai de uma sociedade tribal, né, por vezes sem um código escrito, tá, e alcançou a sociedade urbana industrial. E aí ele vai dizer assim, bom, o povo tupi-guarani, ele também tende, porque é a tendência de todos os povos, tá? Aqui, ó. Ele tende a chegar até o finalzinho dessa corrida, mas ele vai parar aqui no meio do caminho. E aí você vai dizer assim, mas ele vai parar por que motivo? Bom, a questão segundo Tyler vai falar um pouco sobre essa questão do próprio, como é que eu posso dizer assim, desenvolvimento, né? Cada povo, ele vai chegar em algum momento, ele vai chegar. Todos os povos tendem a abandonar a barbárie, entendeu? Só que alguns vão de maneira mais acelerada e outros vão de maneira mais lenta. Ou seja, ele desenha a sociedade de maneira geral como se todo mundo tivesse o mesmo caminho e tivesse que perseguir um mesmo objetivo. Então, se você parar para analisar, a visão de Tyler, ela vai justificar o quê? O etnocentrismo, né? Então, quando, por exemplo, o colonizador quer acabar com um determinado hábito cultural, sei lá, vamos botar aqui, deixar de comer gafanhoto, né? E colocar um outro hábito alimentar, por exemplo, comer frango, porco, boi, né, verdura, sei lá, enfim, ele tá querendo o quê? Vem com essa ideia de que ele tá querendo te ajudar, ele tá querendo te ajudar a progredir, né? Querendo que você saia do que ele vai chamar desse ponto principal, dessa partida aqui, que seriam os povos primitivos, e vão levar essas pessoas a alcançarem o quê? O progresso, tá? Então, digamos que a Inglaterra já fez esse caminho, mas os tupi-guaranis, né, algumas tribos que eles vão chamar de aborígenes na Austrália, ou tantos outros povos que não sigam esse modelo, né, são povos considerados atrasados. Então, olha o que eu falei, né? Eles são atrasados, eles progridem de maneira muito lenta ou não progridem. Então, é a função daquele que chegou lá ajudar o amiguinho a sair daquela era primitiva. Então, isso é o etnocentrismo, é olhar para o outro esperando encontrar um semelhante, um igual a você. Só que você não vai encontrar. E aí, né, você vai querer transformar. Então, essa é uma das justificativas, né, para a aceitação do etnocentrismo. Ok? Bom, gente, vamos lá. Logicamente, essa ideia de Tyler, ela vai prevalecer e ela prevalece até os dias de hoje. Muitas pessoas pensam como ele. Contudo, vai começar a surgir algumas vertentes mais críticas, que vão começar a encarar a diversidade não como um
atraso, né? Todo mundo tem que chegar ao mesmo lugar, todo mundo tem que fazer tudo da mesma forma. Não, não é um atraso. É apenas uma diferença, né? Então, com isso a gente vai ter uma nova corrente, né? Na verdade, duas novas correntes que vão estudar essa questão da diversidade. O difusionismo, né? E o difusionismo vai dizer o que pra gente? Né? Que as culturas, elas não são culturas puras. O que eu quero dizer? Por exemplo, se eu estou em 1500 e eu nasci na tribo da Penacho Amarelo e que a minha tribo mais próxima está a 2000 quilômetros de distância. Então, como a minha convivência é muito restrita a esse meu grupo, né, os nossos hábitos, as nossas tradições são pouco ou nenhum, né, ou nada influenciadas pela cultura alheia. Contudo, né, atualmente, nós podemos dizer o seguinte: a partir da evolução dos meios de transporte, dos meios de comunicação, as distâncias que eram desse tamanho, elas foram encurtadas. Então, eu tenho acesso ao que o amiguinho faz a 2000 quilômetros, né? Eu sei, né, um hábito que ocorre no Japão. Eu posso conhecer, né, os grupos de K-pop da Coreia do Sul. E eu tô no Brasil. Então, querendo ou não, vai permeando na nossa cultura, né? Vai entrando também alguns hábitos, algumas expressões, alguns hábitos alimentares, né? Gosto musical, enfim, o que for, que vai ser, digamos assim, adicionada à nossa cultura. Então, a nossa cultura, ela vai se tornar uma cultura vai ter muitas trocas culturais, e a nossa cultura tende a se tornar uma cultura híbrida, que é um conjunto, né, que é a minha cultura mais os adereços das outras culturas com as quais eu tenho uma troca, né, com quem eu efetivei uma troca, tá? Bom, e aí eu vou ter o culturalismo, que é, digamos, um plus do difusionismo, tá? E esse culturalismo, ele vai ser, como é que eu posso dizer assim, difundido por Franz Boas, tá? Franz Boas, ele é um antropólogo alemão que ele vai estudar nos Estados Unidos. E que ele vai pegar essa ideia de Tyler, ó, rasgar e jogar no lixo. Mas por que, professor, que ele vai fazer isso? Porque ele é maluco? Não. Porque ele vai começar a perceber o seguinte, né? Ele vai ser o primeiro que vai chegar e analisar. As culturas, de maneira geral, as pessoas, as diferentes sociedades, até podem partir de um ponto semelhante. Mas elas nunca vão chegar ao mesmo lugar. Mas não vão chegar por quê? Porque são atrasados, porque são primitivos, né? Conforme aquilo que Tyler fala pra gente. Não. Eles não vão chegar por um outro motivo. Que motivo é esse? Porque eles fizeram uma escolha, né? Eu escolhi não ir até tal ponto, né? Eu quero que a minha cultura seja diferente. Por exemplo, tem um programa de televisão que eu assisti na época da Copa de 2014, se você tá velho, paciência, né? E que eu nunca esqueci. Foi um programa do Luciano Huck que vai levar aquele jogador de futebol lá, antigo, o Ronaldo, numa tribo, né? E eles vão levar um monte de bola de futebol, bolas de futebol, e vão dar para essa tribo, e ele vai ensinar, em teoria, né? Ele acha que vai ensinar o futebol, uma tribo assim mais distante, que não tem tanto contato, né, com membros de fora da tribo. E aí ele vai ver, digamos assim, os esportes da tribo,
né? Aí o esporte da tribo é corrida com tora, né? Pegar um tronco de uma árvore e sair correndo, né? Tem a ver com um canoa, com não sei o quê. E aí vai chegar na hora que o Ronaldo diz que vai ensinar futebol. E aí dá uma bola pra cada pessoa da tribo, começa a fazer embaixadinha. Sabe, os índios olham, tipo assim, tá entendendo por que esse cara tá fazendo isso? E ele tenta ensinar e ninguém tá lá interessado. Aí, bom, né, ele vai com o intérprete, né, da língua da tribo. Bom, não quer aprender futebol, não quer, faz aquilo que você quiser. Eles fizeram exatamente aquilo que queriam. Aí, professora, o que eles fizeram? Eles colocaram as bolas alinhadas, né, em cima de um tronco, de uma coisa qualquer, e começaram, né, a praticar o arco e flecha. E, puxa, mas eles estão destruindo a bola de futebol, não. Gente, bola de futebol pra eles não funciona pra nada na tribo. Mas a habilidade, né, de atirar com arco e flecha à perfeição ajuda eles no quê? Na alimentação da tribo. Então, a mesma coisa que eles faziam com coco verde, eles faziam com a bola, né? Um formato parecido, vamos lá treinar arco e flecha. Então, as diferentes sociedades fazem diferentes escolhas, né, para sua população. E isso não significa que uma é culturalmente superior à outra. Significa que são diferentes, que fizeram escolhas diferentes de vida. Ok? Certeza que vocês entenderam tudo. E pra gente finalizar, porque a gente tem muitos outros teóricos, e aí a gente vai fazer isso em 2 semaninhas, nós vamos falar sobre também inglês, tá? Ele vai mais ou menos até quase meados do século XX, chamado Bronisław Malinowski. O que Malinowski ele vai pensar? Todos os teóricos antes de Malinowski, o que eles faziam? Né? A gente chamava isso de antropologia de gabinete. Ou seja, eles iam, né, passavam um período muito curto ou faziam algumas visitas, né, a essas populações e depois desenvolviam seus estudos. Ou seja, ninguém vivenciava, né, o dia a dia daquelas pessoas, o dia a dia da tribo. Elas não procuravam, por muitas vezes, entender a lógica do pensamento. E Malinowski, ele vai inovar. Inovar como? Malinowski vai largar tudo na Inglaterra e vai passar, se eu não me engano, 1 década vivendo com um povo, né? Eu não lembro agora o nome da tribo, porque é um nome dificílimo. Ou seja, ele vai largar tudo, ele vai viver 10 anos lá. Professor, ele é um louco, ele é um eremita, né? Quer viver lá isolado. Não, ele não é eremita, ele queria viver com outras pessoas. Mas por que ele vai largar tudo e viver 10 anos com essas pessoas? Porque ele quer entender o porquê de um determinado hábito. Por que um hábito é coerente para uma cultura e não é para outra? Você já reparou? Vamos pensar na situação do carioca, de maneira específica, tá? Você se encontra com um amigo na rua e tal, falando, dia que você puder, vai lá em casa, hein? E as costas vão embora. Mas você já se deu conta que muitas das pessoas não sabem onde você mora? Você fala assim, vai lá em casa, hein? De maneira muito informal, né? Se quiser aparecer, aí você liga. Se for interessante pra você, você dá seu endereço, então combina de encontrar lá no bar e tá tudo certo, né? Então, pra gente, esse falar em casa é só uma maneira de, né, mais simpática, muitas vezes, né, de falar com o outro. Lógico, se a pessoa sabe o seu endereço, se ela mora perto de você, se ele é teu amigo, te liga, fulano, vai dar uma passadinha aí. E aí vai, se for uma pessoa mais íntima. Se não for, ou vai lá em casa só
quebrar o gelo para você se despedir e vai embora, né? Bom, em outras sociedades, né, eu vou dizer para a pessoa ir na minha casa verdadeiramente se eu quiser que ela vá na minha casa. E ela vai ter um endereço, ela vai ter o dia, ela vai ter a hora para aparecer lá. Então, por que nós agimos dessa forma e não de outra? Esse vai ser um mistério para Malinowski. Então, Malinowski vai passar 10 anos com essa tribo, com essa sociedade, porque ele quer analisar, né? Ele quer compreender os fatos, os hábitos culturais de acordo com aquilo que as pessoas, da forma que as pessoas pensam. Ele vai querer fazer uma imersão completa naquele mundo, né? Bom, e aí ele vai pensar e vai falar o seguinte: todos os povos, eles são muito parecidos, independente se eu estou na tribo da Polinésia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Argentina, no Brasil ou na tribo do penacho amarelo. Parecidos? Sim, porque todos os povos têm certas instituições, mesmo que não sejam formais. Ou seja, eu tenho alguma coisa ligada à justiça, eu tenho família, eu tenho a satisfação das necessidades básicas, né? Um lugar para habitação, né? Eu tenho a questão do casamento, do matrimônio, independente do lugar em que eu estiver. Todas essas instituições, elas vão nos ajudar a satisfazer as nossas necessidades, tanto individuais, né, como, por exemplo, a questão da alimentação ou da própria religião, e também necessidades sociais, por exemplo, o próprio casamento, né, que independente de ter um juiz, um padre, um pastor ou qualquer outra coisa, o casamento historicamente é uma aliança entre famílias, entre grupos, tá? E qual é a importância para eles? Bom, e aí por isso, né, esse modo dele de pensar, essa ida dele para ficar com as tribos é chamada de observação participante, porque ele vai lá e ele vai vivenciar o dia a dia da tribo e como é que eu posso dizer assim, essa corrente antropológica, ou seja, essa forma de pensamento que ele vai inaugurar, né, fundar, vai ser o que a gente vai chamar de funcionalismo, porque ele vai querer estudar as diferentes funções em diferentes sociedades, em diferentes culturas. Gente, até a próxima aula. Grande beijo!